E aí, pessoal do sétimo ano, como é que vocês estão? Estão todos bem? Alavantu, Anarriê, Viva São João, Viva São Pedro, quadrilha é de história. E aí, pessoal, começando mais uma aula. Na verdade, né, nossa aula aqui do 26/6/2020 é uma aula, na verdade, festiva, é uma aula, na verdade, a caráter, justamente porque nós estamos naquela semana do nosso ciclo junino, né? São João, São Pedro, e na verdade a gente já está se adentrando nessa sexta-feira, né? Na verdade é o nosso São Pedro. E aí a gente sabe que é uma tradição da gente daqui do Nordeste, né? Dançar quadrilha, dançar forró, comer as comidas típicas, escutar muito um forrozinho legal, soltar fogos, né? Fazer fogueira. E aí, né, principalmente no interior a gente percebe isso. Tem inclusive madrinhas de fogueira, né? Tem a madrinha de batismo, tem a madrinha de fogueira. Mas mesmo assim, né, a gente percebe que é uma tradição bem nossa de São João, essa parte assim das bandeirinhas, né, da chita, enfim, tudo isso, né, a gente tem uma cultura riquíssima no Brasil. E aí, nós, na verdade, nessa aula, o tema, iniciando desde já, é justamente América pré-colombiana. Nós estamos falando dos primeiros povos que habitavam a América, e nós sabemos que os primeiros povos que habitaram a América foram justamente os povos indígenas. Então, nós temos, vamos continuar com o nosso assunto, na verdade, esse vídeo é parte 2, né, do tema povos, né, indígenas brasileiros. Então, os primeiros povos que já se estabeleceram aqui, que viviam aqui na verdade, foram os povos indígenas. Quando os portugueses vieram para cá, na verdade, aqui já era terreno nosso, aqui já tinha, na verdade, pessoas que viviam, que tinham sua própria forma política, administrativa, cultural, religiosa, sua própria forma de organização em nosso território brasileiro. Então, quando os portugueses chegaram aqui em 1500, na verdade, eles já ocuparam um território que já era ocupado. Portanto, os primeiros povos eram justamente os povos indígenas brasileiros. Pois bem, para a gente continuar a nossa parte 2, no vídeo 1, eu falei para vocês que ia falar sobre a antropofagia, que ia falar sobre as consequências da ocupação portuguesa aqui em território brasileiro, que ia falar sobre os indígenas da atualidade. Pois bem, eu queria elucidar, na verdade, duas coisas extremamente importantes para você. Que na verdade, para a continuação daquele outro vídeo, né, nesse clima de São João, nós vamos falar justamente sobre esses tópicos. Continuando, né? Que eu falei do vídeo anterior que a gente ia falar nesse, e nesse aqui nós vamos falar sobre antropofagia de forma um pouco mais desenvolvida. Primeira coisa que a gente precisa entender é a diferença entre canibalismo e antropofagia. Canibalismo, que é o que os animais fazem, na verdade, na natureza, é quando realmente eles se alimentam de carne de outros animais ou de carne humana. Só que aí o que ficou divulgado aqui, como se os nossos indígenas brasileiros, né, os tupinambás, eles fossem um exemplo, né, tupinambás, mas na verdade a antropofagia foi feita não só por indígenas brasileiros, mas também pelos próprios povos astecas, né? Hernán Cortés divulgou sobre isso, Hans Staden aqui no Brasil também divulgou, né, na verdade para a comunidade europeia, sobre a prática dos tupinambás, mas não era só os tupinambás, outras tribos indígenas também realizavam isso, mas o primeiro aspecto é a gente entender a diferença entre canibalismo e antropofagia. O canibalismo é esse ato de comer carne humana, animais, outros humanos comendo humanos, como se fosse fazendo parte da alimentação, da cadeia alimentar. Entendeu? Então, canibalismo é realmente esse ato de comer carne humana, seja animais comendo humanos comendo humanos. Só que no canibalismo existe um ciclo de cadeia alimentar. Nós temos os animais herbívoros, nós temos os animais carnívoros, nós temos os animais onívoros. Então, no canibalismo, que faz parte daquele ciclo de cadeia alimentar, é como se fizesse parte da dieta, é como se alimentasse de carne humana o canibalismo. Mas o que acontecia aqui no Brasil, com os povos donos do Brasil, os indígenas, não é que eles se alimentavam de carne humana. Ocorreu aí um conceito um pouco deturpado daqueles escritos que Hans Staden, né, divulgou e que o próprio Hernán Cortés, em relação à civilização asteca, também divulgou. Não é que esses indígenas da nossa América pré-colombiana, eles eram canibais. Eles eram índios antropofágicos.
Antropofagia significa comer carne humana. Antropo realmente é homem. Fagia é um ato de fagocitar, de se alimentar. Vocês estudam isso em ciências, vocês estudam isso, não é, em biologia. Porém, na antropofagia, que era um ritual muito mais relacionado ao misticismo, ao esoterismo, era muito mais relacionado à religião, no qual, quando existia um combate, a tribo, né, que perdia, mas que, por exemplo, tivesse algum guerreiro que se destacava em termos de inteligência, de estratégia, de coragem, aí a tribo que venceu prendia, fazia todo um ritual de preparação da carne, inclusive existia uma certa convivência, entre aspas, no início, primeiro com aquela pessoa capturada que perdeu, mas que tinha uma característica, por exemplo, de coragem, né, convivia com aquela tribo que havia capturado, ou seja, a tribo perdedor ou a tribo vencedora, né, então aquele perdedor realmente meio que convivia, se alimentava, existia todo um ritual de preparação. Aí sim, depois, né, essa pessoa que perdeu, mas que era dotada dessas características, por exemplo, como coragem, como inteligência, aí sim, né, ele era colocado na fogueira, né, tinha muitos membros assim cortados, era feito um churrasquinho mesmo humano, mas na verdade a antropofagia consistiu num ritual religioso de transferência de poder. Então, na verdade, para os tupinambás, quando eles consumiam a carne humana, não de qualquer pessoa, mas por exemplo de um guerreiro, mas não de qualquer guerreiro, aquele que se destacava, por exemplo, por sua característica de coragem, então eles acreditavam que através da antropofagia existia uma transmissão de poder através do consumo da carne, e aí toda aquela pessoa, todo aquele guerreiro que se alimentava da carne do guerreiro que perdeu, iria adquirir forças, iria ficar mais forte, mais inteligente para as próximas guerras contra as outras tribos inimigas. Deu para entender agora, pessoal do sétimo ano? Isso é muito importante, a gente perceber a diferença entre antropofagia e canibalismo. Aqui no Brasil realmente persistiu a questão entre os tupinambás da antropofagia, mas era quando os guerreiros, aí envolvia a questão da guerra, envolvia a questão mais, né, esotérica, ritualística, no qual eles acreditavam que existia uma transferência de poder quando se consumia a carne daquele que havia perdido, mas que era dotado de algumas características, como a questão da coragem. Essa coisa da antropofagia, ela perpetuou no tempo, tanto que a gente percebe em algo mais contemporâneo, vocês vão estudar em arte, vocês vão estudar em história, só que eu já vou adiantar para vocês que teve a Semana de Arte Moderna de 22, que foi um movimento artístico extremamente importante no século XX no Brasil, que marcou sim uma ruptura, né, e teve uma produção maior brasileira e ocorreu uma ruptura, uma quebra, né, daquela cópia, né, da produção brasileira em relação à estrangeira, né, segundo os artistas, né, que se destacaram na Semana de Arte Moderna de 22, como Anita Malfatti, né, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, eles acreditavam que para construir algo genuinamente novo, genuinamente brasileiro, deveria romper com os padrões antigos, ou seja, com os padrões europeus. Professora, por que você está falando isso? Porque, na verdade, eles acreditavam na Semana de Arte Moderna de 22 que o indígena, sim, era o povo brasileiro de verdade, que o indígena deveria ser exaltado, e existe uma obra da Tarsila do Amaral chamada Baporu, né? É uma obra bem clássica, depois eu vou colocar no anexo aí onde tem atividades complementares junto com o resumo, e aí vocês vão ver que a Baporu, né, é uma obra, e vocês já devem ter escutado sobre a Baporu, né, e visto inclusive o quadro Baporu em algum momento. É um homem bem grande que tem algumas proporções inclusive gigantescas, né, o nariz, os pés, e aí mostra justamente essa questão da antropofagia, o movimento antropofágico da Tarsila do Amaral. Ela dizia que deveria realmente devorar, né, tudo que era de estrangeiro e na verdade adaptar e criar algo genuinamente brasileiro. Então, justamente esse movimento da Semana de Arte 22 ficou conhecido como movimento antropofágico, justamente fazendo uma referência a esse costume da antropofagia entre os tupinambás aqui no Brasil, que inclusive foi relatado por Hans Staden, tá? Que Hans Staden, inclusive, né, ele era um estrangeiro, ele foi aprisionado aqui no Brasil, foi feito o ritual, né, mas ele não chegou a ter essa conclusão do ritual da antropofagia, mas sim o relato de Hans Staden foi um relato histórico muito importante. E aí Tarsila do Amaral, né, no século XX, ela vai fazer esse resgate, na verdade, cultural, fazendo entre o pessoal do movimento artístico de 22, eles vão sim realizar dentro da Semana de Arte Moderna de 22 essa tendência antropofágica, tá? Outra coisa também interessante
interessante é que já no romantismo do século XIX, que também teve uma transição século XIX, século XX, mas no século XIX, nós tivemos uma primeira geração aí do romantismo que também valorizava a terra, o nacionalismo, o homem, e se também valorizou, né, dentro do romantismo brasileiro, o primeiro ciclo, né, do romantismo brasileiro, essa questão do indígena. Então, volta e meia na história e nas artes, existe sim uma referência, uma valorização aos povos indígenas. Veja como o conteúdo ele é bem, né, interdisciplinar, é bem interessante. Continuando o nosso conteúdo, então, além dessa questão da antropofagia, que a gente faz esse link aí com o século XIX, com o século XX, até hoje, que a gente sabe que hoje, que bom, né, dentro da BNCC, dentro das novas reformas do currículo, nós em História estudamos, né, a cultura africana, raiz africana, estudamos a cultura afro-brasileira e estudamos a cultura indígena, fazendo justamente essa valorização, essa grande ressalva e reconhecimento de que os indígenas foram os primeiros povos brasileiros. Só que, na verdade, as contribuições portuguesas foram importantes porque eles deixaram relatos pra gente, mas os indígenas, com certeza, os nossos ancestrais, né, os verdadeiros moradores do Brasil. Continuando com o tema, vocês vão ver no livro de vocês que tem aí falando sobre a questão da antropofagia, né, a questão dos relatos, como eu falei, por exemplo, do Hans Stalin, e depois vocês vão ver aí que tem trazendo as consequências, né, da ocupação dos europeus aqui no Brasil. Consequências muito, muito importantes, né? Algumas negativas, mas outras positivas. A positiva foi a questão dos relatos. Foram deixados relatos em relação aos costumes, relatos em relação à etnia, né? Como tem a questão da grande etnia, o tupi, né? Mas que existiram muitas tribos com costumes diferentes espalhadas por nosso território brasileiro, né? Fala sobre a descrição da terra, fala sobre a questão cultural, religiosa, como que era a organização também política que os indígenas faziam aqui no Brasil, né, quando os portugueses olharam. Tudo bem que pela ótica dos portugueses, mas já é um relato muito importante. Isso é a parte positiva. Mas tivemos muitas consequências negativas. Por exemplo, a questão das doenças. Muitas doenças como o sarampo, como a varíola, que os indígenas nem sonhavam, né, que existiam, os estrangeiros trouxeram para o território brasileiro e, infelizmente, muitos indígenas acabaram morrendo, né, por conta da contaminação, né, tendo contato com esses povos estrangeiros. Muitos indígenas morreram, até porque, né, o organismo, na verdade, do indígena não estava preparado para esse tipo de doença, porque são doenças que dependem muito das reações imunológicas, é o próprio corpo, né, que tem que produzir a imunidade. E aí a imunidade dos indígenas era baixa se comparada aos europeus, mas por conta disso, porque na verdade era uma doença nova aqui em nosso território americano. Outra coisa também em relação à superioridade dos armamentos. Então, em termos de guerra, os armamentos utilizados pelos portugueses eram muito mais superiores do que os indígenas. Os indígenas utilizavam lanças, arcos, flechas, né, arpões. Então era tudo artesanal, produzido pelo próprio indígena, de acordo com o contexto em que eles estavam vivendo. Que geralmente as lutas eram intertribais mesmo. Geralmente ali por conta da administração, do poder, né, uma tribo querendo submeter a outra, mas não era nada comparado aos portugueses, porque os portugueses, quando chegaram aqui, queriam escravizar os indígenas, queriam forçar os trabalhos, sendo que os indígenas não entendiam o porquê daquilo, de cortar pau-brasil, de ir em busca de ouro e metais preciosos, de ter que trabalhar de uma forma forçada, várias horas por dia, de uma forma imposta, inclusive. Então eles não entendiam a lógica de tudo aquilo que eles estavam fazendo e por que os portugueses estavam impondo aquilo, né? Então, se a gente for perceber, os indígenas estavam certos, no fundo, no fundo. Não tinha uma lógica, né, daquela escravização. Então, só que as armas dos europeus eram muito mais superiores. Eles utilizavam, né, a pólvora, várias armas, né, armas de fogo, a questão do ferro. Então, a inovação tecnológica em termos de armamentos dos europeus era superior aos indígenas. Outra coisa também importante foi a assimilação cultural. Vocês vão ver aí no livro de vocês. O que acontece? O contato entre os indígenas e os portugueses fizeram com que os indígenas aprendessem aos poucos, né, o idioma português. Os portugueses também tiveram que aprender para poder ter o contato entre tribos aí um pouco, principalmente em relação à etnia, o tronco linguístico tupi, tá?
E aí, porque a maioria dos indígenas eram realmente do tronco tupi, né? Então, os tupinambás, certo? Eram espalhados ao longo do litoral, espalhados pelo Brasil, na região norte, ali na região amazônica. Então, a gente percebe que realmente os portugueses, alguns portugueses tiveram que aprender a assimilar, né? O idioma, principalmente o tupi, da etnia tupi, do tronco linguístico tupi, e também, né, realmente foi até mais frequente isso, os indígenas tiveram que aprender, né, de forma imposta mesmo, o idioma português. Mas aí teve essa assimilação, essa troca cultural em relação à própria forma dos alimentos, né, o feijão, milho, a mandioca, e todos aqueles alimentos que vinham da mandioca, como o beiju de tapioca, né, a farinha, o hábito até de tomar banho, teve essa troca aí, né, de assimilação cultural, também a utilização de roupa, né, então foi uma troca cultural, tanto de um lado quanto de outro. Outra atuação importante dentro da assimilação cultural foi em relação aos jesuítas, a atuação dos padres jesuítas, tá? Por quê? Porque enquanto estava acontecendo aquela questão da Contra-Reforma, que nós estudamos ainda presencialmente em sala de aula, existiram reformas protestantes, que foram o quê? Movimentos contra a atuação da Igreja Católica. Então nós tivemos o calvinismo, o luteranismo, o anglicanismo, só que depois teve a Contra-Reforma, que foi uma tentativa da Igreja Católica meio que de resgatar a cultura, né, ou a religião para a cultura, né, que na verdade a gente lembra que na Idade Média quem era produtor de cultura e de conhecimento eram os membros da Igreja Católica. Então era uma forma, na verdade, de não se perder, né, a religião, a supremacia da religião católica. Então aí teve a questão da Contra-Reforma e uma das reformas, né, essa Contra-Reforma, foi justamente criar grupos católicos, né, para difundir a fé cristã em outros locais, já que a Europa estava passando por essa série de transformações, né, das reformas religiosas. E aí a gente percebe que dentro desse movimento da Contra-Reforma ocorreu a Companhia de Jesus, e uma das companhias de Jesus foi a Companhia de Jesus de Inácio de Loyola, que veio para aqui para o Brasil. E aí, nessa questão do descobrimento, a partir de 1500, muitos padres jesuítas também vieram para o Brasil. E aí, esses padres jesuítas começaram a fundar missões ou reduções. Missões ou reduções eram aldeamentos, né, de padres jesuítas, onde tinha a questão da religião católica, onde sim eles plantavam, eles colhiam, acabavam fazendo comunidades meio que tipo cooperativas, né, mas que os indígenas viviam nessas missões ou reduções, mas os indígenas eram catequizados, ou seja, aprendiam a religião católica, aprendiam, né, o idioma português, aprendiam a ler a Bíblia, os costumes dos portugueses. E aí esses indígenas aos poucos, inclusive, foram domesticados. Eu estou falando o termo, né, que foi utilizado de acordo com o eurocentrismo europeu. No caso, foi a assimilação que os indígenas tiveram da língua, dos costumes portugueses, da religião, né, católica. Então, as missões ou reduções foram aldeamentos criados por padres jesuítas como uma das formas de colonização, inclusive, no qual os indígenas viviam nessas missões ou reduções, e aí, tendo contato, né, com a religião, tendo contato com a cultura, né, dos portugueses, eles acabavam ficando mais, entre aspas, domesticados, entre aspas, mais mansos, porque, de acordo com muitos relatos, né, de cartas dos portugueses, né, existiam muitos indígenas que eram bárbaros, que eram selvagens, que entravam em choques, que entravam em conflitos, faziam batalhas, faziam guerras. Só que aí esses indígenas, quando tinham acesso a essas missões ou reduções, aí eles já ficavam mais brandos. Quanta coisa bacana, não é? E além da assimilação, além da doença, além da questão dos armamentos, nós podemos falar sobre a escravização indígena. O que acontece? Quando os portugueses chegaram aqui, fizeram, na verdade, os indígenas de escravos mesmo. Por quê? Porque, na verdade, os portugueses e depois os outros europeus também, a visão europeia de forma geral em relação aos povos que viviam na América é que esses povos eram povos inferiores por falar idioma diferente, por ter formas diferentes de religião, de hábitos, costumes do cotidiano. Então, por ter um choque cultural muito grande, um confronto muito grande em termos culturais mesmo, então os europeus achavam-se superiores e achavam que as tribos eram inferiores. E aí, por conta dessas diferenças, né, eles achavam, atribuíam que sim, os indígenas, eles tiveram, né, esse destino mesmo, nasceram predestinados, entre aspas, para serem escravizados.
Então, entre o século XV e século XVI, existiu sim uma constante escravização de indígenas, né? Os brancos, os portugueses, eles impuseram, além da cultura, a questão de que os indígenas teriam que trabalhar. É nessa aí que a gente vai ver que muitos grupos indígenas vão se revoltar contra os portugueses, vão entrar em choque, vão entrar em guerra, mas infelizmente, né, por uma questão mesmo de superioridade dos armamentos dos portugueses, a gente vai perceber que muitos grupos indígenas vai acabar morrendo, né, sendo dizimados. Mas então, os indígenas foram utilizados para o processo de escravização. Primeiro, em relação ao pau-brasil, né? Os europeus, quando chegaram aqui, iam logo em busca daquela questão do que o mercantilismo dizia: ouro, prata, metais preciosos. Não encontrando, recorreram à questão do pau-brasil, porque, né, no tronco tinha aquela questão da tinta de tecido que se extraía do pau-brasil para poder tingir, que na Europa era bem valorizado. Depois teve aquela questão, a partir do século XVII, do ciclo do açúcar, que aí é justamente quando vai começar o ciclo açucareiro brasileiro. E logo no início foi a mão de obra indígena que ajudou nesse ciclo açucareiro. Só que aí, como eu falei, algumas tribos indígenas não aceitavam, né, se submeter às ordens dos europeus, até porque eles mal entendiam o porquê daquilo, e aí muitos acabavam se revoltando, entravam em conflitos. Os indígenas que estavam nas missões ou reduções muitas vezes eram capturados para poder trabalhar, já que eles estavam mais, pode dizer assim, domesticados, né? Ou seja, eles já estavam habituados àquelas práticas, porque na verdade nas missões ou reduções os indígenas acabavam plantando, colhendo, fazendo alguns trabalhos também. Tinha horários para tudo, tinha horário de acordar, de comer, de rezar, horários de fazer algumas atividades nas missões, só que as atividades nas missões eram um pouco mais, entre aspas, voluntários, né? Eles aprendiam a fazer aquilo, enquanto que os portugueses colonizadores mesmo queriam impor o trabalho. Então, o processo de assimilação cultural, escravização, a questão dos armamentos, a questão das doenças, né? Foram algumas das consequências, inclusive importantes, né, que marcaram aí em relação a esse encontro entre dois mundos, né? Tem, inclusive, uma obra, Encontro entre Dois Mundos, essa questão do choque cultural, né, entre os indígenas e os portugueses. E aí também vem aquela questão, como é que estão os indígenas brasileiros, né, na atualidade? Vocês têm aí no livrinho de vocês, né? Eu vou só acompanhar aqui um pouquinho, que aí no livro, né, de vocês tem falando aí povos indígenas na atualidade, liderança dos caiapós em Brasília, e aí tem, né, o cacique Raioni, que realmente é um dos grandes porta-vozes aí dos indígenas na atualidade. Estima-se que atualmente cerca de 800 mil indígenas estejam distribuídos aí em mais de 220 grupos que habitam o território brasileiro, o que contraria a visão de desaparecimento da população indígena no Brasil. Realmente, galerinha do sétimo ano, existe muito aquela questão de que, quando os portugueses vieram, combateram os indígenas, né, a cultura indígena foi totalmente sufocada, eles assimilaram a cultura do branco. Na verdade, a gente vê que esse contato, esse encontro entre os dois mundos, ocorreu uma agregação cultural, porque se hoje, inclusive do nosso São João, a gente faz a fogueirinha, porque na verdade algumas técnicas de produção, né, de solo, de utilização do solo para fazer a colheita, para fazer a agricultura, principalmente no interior, principalmente em pequenas e médias propriedades, mas principalmente pequenas propriedades de subsistência familiar, né, que plantam, por exemplo, hortaliças, para serem vendidas nas feiras. Hoje em dia, atualmente, em 2020, ainda utiliza a coivara, e a coivara é uma técnica, na verdade, indígena de preparação do solo, onde eles queimam o solo, depois eles vão adubar, vão revolver o solo, depois eles vão plantar ali. Principalmente essa técnica é utilizada para pequenas propriedades familiares voltadas para o hortifruti granjeiro. Olha que interessante. Então a coivara já era utilizada pelos indígenas. Nós estamos falando o quê? De São João, São Pedro. Nós estamos falando dos ciclos juninos, questão de fogueira, mas os indígenas faziam fogueira. Nessa questão dos ciclos juninos, utilização do milho como matéria-prima para várias receitas. Os indígenas utilizavam a utilização da mandioca, né, em várias receitas. Os indígenas utilizavam. A gente gosta de comer um beijuzinho de tapioca, não é? A gente gosta de comer aquelas variações do beiju. Os indígenas deixaram isso pra gente, não é isso? Então,
É importante a gente fazer essa valorização cultural e não perceber assim que, depois que os europeus chegaram, os indígenas foram combatidos. Quando os europeus chegaram, então a população indígena foi dizimada. Não, até hoje, né, como traz aí no livro de vocês, ainda nós temos muitas tribos indígenas e até hoje nós preservamos muito dos costumes indígenas, né? A questão de dormir em rede, a questão da própria alimentação, o hábito de tomar banho, né? Isso nós utilizamos muito ainda, né, dos costumes indígenas. Questão das palhas, ó. Eu não tô falando da palha do meu chapéu, não, mas eu tô falando, por exemplo, a questão da esteira, né? Ainda no interior preserva um pouquinho disso, né? De se ter esteiras em casa. Técnicas indígenas também. Olha que bacana, não é? A gente saber sobre os povos indígenas brasileiros. E aí, continuando em relação aos indígenas da atualidade, ele fala assim, que existem ainda muitos grupos indígenas, tá aí no livro de vocês, mas que a luta pela sobrevivência e pelo reconhecimento dos seus direitos permanece. As populações indígenas ainda são vítimas de preconceito e de exclusão. Suas aldeias são frequentemente atacadas por fazendeiros que desrespeitam a posse legal das terras. Por isso foram criadas diversas organizações em defesa das populações indígenas que reivindicam o reconhecimento legal das terras onde habitam. Por isso que eu falei sobre a questão, por exemplo, gente, da FUNAI, né? E existem vários grupos, né, ONGs que também acabam representando, sendo porta-vozes esses indígenas, inclusive no Congresso Nacional, né? A Fundação Nacional do Índio, que na verdade sofreu algumas transformações, tá, gente? A gente aqui em 2020, a gente percebe que sofreu algumas transformações, mas que ainda existem órgãos, né, que têm esse objetivo de ser porta-voz, né, dos nossos indígenas. Então, pessoal, só para a gente concluir, extremamente importante o nosso conteúdo riquíssimo em termos culturais, em termos históricos, em termos artísticos. A gente percebe que na nossa contemporaneidade a luta dos indígenas ainda continua, porque algumas terras foram regulamentadas, mas eles ainda brigam muito pela questão das posses das terras. Muitos fazendeiros, principalmente na região norte, principalmente naquela região da Amazônia, tem muito choque aí entre tribos indígenas, entre grileiros, né? Porque muitos fazendeiros tomam as terras, né? Que não são de posse dele, mas sim de posse indígena. E aí acabam fazendo que o desmatamento aos arredores das terras indígenas. E os indígenas sabem, né, valorizar a natureza, o quanto que a natureza é importante para a perpetuação, né, das próximas gerações dentro das comunidades indígenas. Então existem ainda muitas comunidades, né, sim espalhadas ali em cada cantinho do Brasil, como eu já tinha citado num outro vídeo, a questão do próprio Cariri-Chocó, aqui Sergipe, Alagoas, né, no estado da Bahia também ainda tem muitos remanescentes, né, principalmente ali na parte de Porto Seguro, Santa Cruz de Cabral, ainda nós temos sim muitos descendentes indígenas que inclusive fazem a sua arte para poder vender para os turistas que chegam lá em Santa Cruz de Cabralha, né, e em Porto Seguro. Mas nós temos também tribos indígenas, sim, remanescentes espalhadas pelo Brasil, mas a concentração maior é na região norte, que tem, infelizmente, essa luta inclusive diária, porque muitos fazendeiros não respeitam as terras indígenas, muitas terras indígenas que já eram para ser de posse deles, ainda fica tramitando lá o processo, né, no Congresso Nacional, é ou não é. Então, volta e meia a gente percebe que vários grupos indígenas, vários porta-vozes indígenas participam de reuniões, vão reivindicar os seus direitos junto lá com o Congresso Nacional. Inclusive, só para a gente fazer uma ponte, porque eu gosto sempre de falar da atualidade com vocês, e eu adoro que vocês do 7º ano também são extremamente atuais e me traziam, né, muitas questões, a gente percebe que muitas tribos indígenas, na atualidade de 2020, muitos membros, né, de tribos indígenas, principalmente no norte, ali Manaus, nos arredores, na verdade, da região norte em si, né, que a gente sabe que a região norte, infelizmente, foi uma das regiões mais afetadas em relação a essa questão do coronavírus, e a gente percebe que muitos grupos indígenas foram reivindicar a questão de atendimento médico, porque até isso é um pouco complicado. A gente percebe que na atualidade muitas escolas indígenas não estão nos padrões que eles queriam e que tem dentro da legislação, que tem que ser adaptado para tentar preservar, inclusive, o idioma. Muitas escolas, e volto a repetir, principalmente na região norte, ensinam, né, o idioma e a cultura
nativa, ou seja, daquela tribo indígena, mas que também ensina o português, né, falado no Brasil, mas que existem muitos entraves em relação às escolas. Por exemplo, as escolas não têm estrutura, né, os professores são moradores da própria aldeia, mas que precisava de mais recursos, né, que o Estado a federação, né, tanto o Estado, em relação ao Estado, vamos supor, Pará, né, Amazonas, mas eu estou falando Estado com E maiúsculo, estou falando Estado brasileiro, deveria, né, junto aí com os governantes, Congresso Nacional, enviar recursos para ter estruturação dessas escolas, porque muitas vezes essas escolas são em casas muito simples, né? Algumas casas até com palafitas e abaixo já tem o rio, são casas acima do rio, outras são estruturas bem afastadas, né? Mas que não tem assim um recurso de sala de aula equipada, com quadro, com ventilação, né? Com armário, com chão, carteira, tudo direitinho. A gente vê que ao longo desse Brasil, principalmente quando vai partir assim escolas, né, presentes em tribos indígenas, a gente percebe que eles lutam muito para estruturar, mas que tem muitas escolas desestruturadas. E aí, voltando em relação ao cotidiano, em relação a 2020, né, galera, para a gente fechar essa aula, a gente percebe que muitas tribos foram reivindicar, né, ao governo de Manaus, né, ao governo do estado, né, do Amazonas, desculpa, e ao prefeito, que justamente assim, que eles pudessem criar leitos, tá, para a Covid-19 para os grupos indígenas, porque alguns membros de várias tribos indígenas espalhadas na região norte estavam sendo contaminados com Covid-19. E aí sim, né, eu vi na reportagem que alguns leitos, né, dentro dos hospitais foram ampliados e reservados para a população indígena, mas depois de muita reivindicação, depois de muita articulação entre vários grupos indígenas de fazer pressão, mas se eu não me engano foi em Manaus, né, que teve uma ampliação aí e reservou uma parte de leitos só para a população indígena. Gente, indígenas, negros, índios, mestiços, somos todos brasileiros, então nós merecemos ter direitos iguais, né? E que bom, né, que esses indígenas eles conseguiram, mas a luta continua, principalmente em relação a essa questão da legalização das terras, né, a invasão das terras indígenas pelos fazendeiros, ainda é uma questão muito complicada. Mas aí a gente segue estudando, espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo, beleza? Vamos continuar os estudos, leiam o capítulo direitinho, façam as atividades que forem propostas, assistam as lives também, né? Façam o AVA, porque o AVA já foi aberto, do dia 19 até o dia 30. Deem uma olhada na questão do AVA, sempre se atualizem, e aí eu vou passando para vocês, né, as páginas dos livros na live, não deixem as atividades acumularem, dê uma lida no capítulo, na live a gente vai ter uma interação ao vivo, né? E aí nossa jornada de estudos continua. E aí eu gostaria só da minha palavra final. Galera, tchau. Estudamos nessa videoaula o tópico 2 e aí nós encerramos essa parte de povos indígenas brasileiros, América pré-colombiana. No outro vídeo, nós vamos estudar indígenas na parte norte, na América do Norte, a América anglo-saxônica ali, também tiveram tribos indígenas que contribuíram demais também em termos culturais, mas que não só como os indígenas da América Central e da América do Sul, também sofreram, né, muitas consequências com essa questão, né, de entrar aí em contato com a cultura europeia. Ok? Então, beleza, pessoal? Feliz São Pedro para todo mundo, né? Vamos nos atualizar em relação às lives, Deus no coração, né? E vamos manter sempre os estudos.